cordeiro sem defeito, vocês vão passar sobre a porta da casa de vocês. E quando o anjo da morte vir, a casa que tiver com essa marca do sangue desse cordeiro não será atingida. Sabe o que significa Páscoa, querido? Páscoa significa passagem. Páscoa, a palavra Páscoa significa passar por cima. Talvez muitos aqui não sabiam disso. A palavra Páscoa, o original dela significa passagem, passar por cima, ou livrar do juízo. Foi isso que aconteceu. Aquelas tribos, aqueles homens de Deus que receberam aquela direção, aquelas famílias, eles pegaram, mataram o cordeiro, como nós lemos aqui, e pegaram o sangue daquele cordeiro e passaram nas marcas, nos umbrais da porta. E naquela noite do juízo, naquela noite da destruição, quando o anjo da morte veio, aquelas casas que tinham o sangue do cordeiro, o anjo da morte passava por eles. Se você entendeu a história, dê um glória a Deus. Ali se estabeleceu o começo da Páscoa. A Páscoa, querido, dá início à libertação desse povo que estava escravizado por mais de 400 anos. Ela o Senhor resolveu livrá-los. Nós celebramos a Páscoa porque a Páscoa fala da libertação. A Páscoa fala de um povo livre. Você já imaginou, querido, ser escravizado por 400 anos? O avô, o bisavô, o tataravô, tudo escravo, e a nação foi crescendo. Imagina o dia que isso... A Páscoa simbolizou, um dos símbolos da Páscoa era isso, a libertação daquele povo. Moisés foi escolhido de Deus. Mas você pode estar pensando assim, mas e por que nós estamos celebrando a Páscoa hoje? Nós não somos aquele povo que estava escravizado, nós moramos no Brasil, nós não temos nada a ver com isso, querido. Talvez você não saiba, mas nós também éramos assim, escravizados pelo pecado. Nós éramos sujeitos à ira de Deus. A desobediência tomou conta do homem e, através do pecado, nós somos condenados à morte. Mas a Bíblia também fala, a Priscila falou aqui sobre sombra. E, querido, o Velho Testamento é uma sombra daquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. E lá no Novo Testamento, lá na frente, a Bíblia fala sobre um cordeiro sem defeito. A Bíblia fala sobre um cordeiro sem defeito algum, que derramou o sangue dele, para que nós pudéssemos, através desse sangue, ser livres da condenação. Isso é o que nós estamos aqui para celebrar. Que nós também éramos escravos do pecado, mas através do sangue de Jesus, da mesma forma que aquelas famílias passaram o sangue nos umbrais da porta, e o anjo da morte veio e não trouxe juízo, não trouxe condenação, não trouxe morte àquele povo que era marcado. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, e o sangue dele é a marca que está no nosso coração. E através dessa marca, através do sangue derramado naquela cruz, hoje nós estamos aqui, livres,
para celebrar. Livres para dançar, ou talvez você que é ruim de dança como eu, mas você é livre para levantar as suas mãos, você é livre para ter acesso ao Pai. A Bíblia fala que Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar, mas ela fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. E por causa da ressurreição dele, querido, é que nós podemos celebrar. Paulo chega a dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, querido, o nosso testemunho seria em vão. Mas a Bíblia também fala que Jesus Cristo ressuscitou e apareceu a mais de 500 irmãos. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou e apareceu para muitas pessoas, e nós que fomos marcados por esse sangue, nós sabemos que Ele ressuscitou, que Ele vive e que Ele está entre nós. Essa é a marca da Páscoa, a ressurreição daquele que vive para todo sempre. Aquele que morreu e ressuscitou, querido. E a Bíblia relata nos evangelhos que foi uma morte terrível, que foi uma morte triste, foi uma morte de cruz. Mas isso não foi em vão, foi para que eu e você pudéssemos ter vida, e ter vida em abundância. E a Páscoa traz para nós, querido, um recomeço. A Páscoa traz para nós um sentido de que Jesus, que morreu pelos nossos pecados, nos trouxe a vida. E se Ele nos trouxe a vida, querido, nós precisamos viver. Jesus não ressuscitou, querido, para que você ficasse morto. A Bíblia fala que nós ressuscitamos com Ele. Aleluias! Por que nós ressuscitamos com Ele? Porque nós estávamos mortos pelo nosso pecado. E às vezes, querido, nós que somos crentes, evangélicos, cristãos há muito tempo, isso vai ficando talvez muito tradicional, vai ficando muito acomodado do nosso coração, e nós às vezes esquecemos de celebrar que Cristo vive, ressuscitou para nos salvar, para nos purificar dos nossos pecados. Eu não sei se você notou, se foi, não sei, uma coincidência, mas querido, esse ano eu não vi nem a procissão que tinha antes. Alguém viu a procissão passando? Você viu, Paulo? Lá no meu bairro sempre passava uma, sempre tinha uns ramos espalhados, todo ano eu lembro que tinha ramos espalhados, tinha procissão, tinha um tanto de coisa, e não sei, parece que isso está perdendo a memória. A Páscoa do Cordeiro, para muitos se tornou a Páscoa de um coelho. O sangue derramado se tornou um chocolate da Garoto. Querido, o Senhor, através da Páscoa, o Senhor Jesus trouxe para nós um recomeço. Não sei se vocês viram ali no texto, o texto que nós lemos, no 2º versículo, Deus fala assim com o povo: a partir de hoje, essa data será para vocês uma nova data. Mudou o calendário. A partir daquele dia, tudo seria novo. A partir daquele dia seria o começo de uma libertação. O povo que vivia escravizado, olha, a partir de hoje vai ser tudo diferente, vai recomeçar. Querido, quando Jesus morreu em nosso lugar, quando nós nos encontramos com Ele, quando Ele nos deu a vida, Ele falou assim: olha, a partir de hoje na sua vida é um novo começo. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que sabe a data do seu aniversário, sim ou não? Eu imagino que todo mundo aqui sabe certinho a data do seu aniversário, talvez a data do aniversário do seu filho, mas talvez muitos de nós não se lembram o dia que
se converteu ao Senhor. Talvez muitos de nós não se lembrem o dia que foi aquele dia que Jesus entrou no nosso coração e você falou assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, e Ele entrou no seu coração, e aquele dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse dia, querido, nos foi dado a oportunidade de uma nova vida. Esse dia nos foi dada a oportunidade. Você se lembra? Vou te dar alguns segundos para você, se você traz a sua memória. Alô, lembra, né? 11 de setembro de 2021. N- 9 de abril de 2017? Dia 9 de abril? Parabéns, Rafa! Seu aniversário! Parabéns, meu irmão, 6 anos de uma nova vida. Aleluias! 6 anos de uma nova vida. 2021, 2 anos de uma nova vida. Você se lembra, querido, quando você teve uma nova vida? Qual foi o seu, Nunes? Agosto de 1990. Quantos anos? Faz a conta aí para mim. 6 anos foi fácil. Hã? 33? 33 anos de uma nova vida. Glória a Deus. Você lembra, sabe? Quanto? 24 de agosto de 95. Quantos anos você tem, sabe? Da nova vida. Ai, ai. Uma nova vida, um recomeço, uma nova história. A Páscoa nos fala de libertação, a Páscoa nos fala de redenção. Sabe o que é redenção? Um resgate. Há 6 anos o Rafa foi resgatado. Há 33 anos o Adenilson foi resgatado. Há 2 anos a Lu foi resgatada. Desde 95 a Sabrina foi resgatada. 25 anos a Sabrina foi resgatada. 28. Isso é ou não é um motivo de nós celebrarmos ao Senhor? Quando você lembra o dia que você se converteu, com certeza você também lembra de como você era antes. Eu nasci num lar cristão, mas eu me converti aos 13 anos. E olha que interessante, eu me converti, eu já tinha me batizado. Olha, eu nasci num lar cristão, agradeço a Deus por isso, aprendi muita coisa, mas mas cresci até ali, de uma forma estranha. Eu me batizei porque só podia ter cargo na igreja quem era batizado. Então eu falei, opa, eu vou me batizar também. Mas eu lembro como se fosse hoje, que aos 13 anos, eu dentro da igreja, eu estava numa igreja lá no bairro Eldorado, e um irmão trouxe uma palavra, e naquele dia eu aceitei a Jesus como Senhor da minha vida. E depois daquele dia, querido, mesmo tendo uma vida dentro da igreja, a minha vida mudou. E eu lembro daquele dia que eu me converti, e eu lembro de como eu era antes. Eu já falei aqui muitas vezes, eu era tímido.
Eu ficava escondido das pessoas, eu tinha vergonha de muita coisa. Mas depois daquele dia, eu tive a oportunidade de ter um recomeço na minha vida. E como o Daniel pregou que sexta-feira, querido, você que não veio sexta-feira, você perdeu um banquete. E na sexta-feira, Daniel falou ele terminou falando que nós estamos num processo. E que Jesus não desiste dos processos. Ele não nos abandona no meio do processo. Pelo contrário, nos momentos do processo, nos momentos talvez que você acha mais difícil, são os momentos que o Senhor está ali te carregando, caminhando com você e dizendo: meu filho, eu estou aqui. E eu entendo e entendi que desde esse dia que eu aceitei Jesus, eu estou vivendo esse louco processo. E talvez você que está aqui nessa noite também está vivendo esse processo. E talvez, como Daniel disse sexta-feira, às vezes tem dia que você acorda bem, mas tem dia que você acorda triste, pensativo. Tem fases na sua vida que você está alegre, mas talvez tem fases na sua vida que você está triste. Talvez você está aqui nessa noite e já pensou em largar. Já pensou em desistir da caminhada. Talvez você já passou um momento e você falou assim: eu estou num momento frio, eu me esfriei na fé. Eu me esfriei por causa das circunstâncias, ou me esfriei, ou talvez você está aqui nessa noite e ainda não teve essa experiência de abrir o seu coração e ser marcado pelo sangue do Cordeiro. Se você não teve essa experiência, o Rafa falou que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que habita em nós e que está neste lugar. E se você ainda não teve essa experiência, a Páscoa fala de recomeço. E talvez hoje pode ser um recomeço na sua vida. Talvez você também que já é cristão, talvez você que já está vivendo, mas talvez se acostumou. Talvez hoje para você é um dia normal. Na Páscoa, não vou no cão, hoje é festa de Páscoa, é mesmo. Talvez você não fez diferença nenhuma. Eu estou aqui para dizer para você que hoje pode ser um recomeço na sua vida. Hoje pode ser, a partir de hoje pode ser um tempo novo. Assim como aquele povo, a partir daquele dia começou a viver um tempo novo e viver um processo novo. Porque aquele dia foi o dia que começou, a Páscoa deu aquele sinal ali da libertação, mas depois daquilo, aquele povo passou tanta coisa ainda. O processo deles ainda foi tão longo. Mas sabe o que é interessante? Mesmo um processo longo, mesmo um processo de voltas no deserto, mesmo um processo difícil, Deus sempre esteve com eles. Mesmo que o seu processo esteja difícil, a Páscoa fala que aquele sangue marcou aqueles umbrais das portas. Mesmo que você esteja num processo difícil, o sangue do Cordeiro nessa noite quer marcar o seu coração. Que essa Páscoa não seja um simples culto para você, não seja um simples domingo, um simples feriado, mas que você possa sair daqui marcado por uma nova vida. A Bíblia fala no livro de
de Coríntios fala que, no mesmo texto que fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, ele fala assim, olha, e aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Dia 9 de abril de 2017, o Rafa se tornou uma nova criatura. Há 28 anos atrás, a Sabrina se tornou uma nova criatura. A Lu, desde 2021, é uma nova criatura, porque aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. E sabe o que mais, querido? A Bíblia fala que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Graças, Denilson deu graças a Deus, Jorge, ainda bem que aquilo ficou para trás. Graças a Deus. Páscoa fala de recomeço. Aquele que está em Cristo Jesus, as coisas passadas ficaram para trás e tudo se fez novo. O Senhor é bom. Quando Jesus decretou ali naquela cruz, dizendo, está consumado, querido. Quando Jesus ressuscitou ali, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Nós não estamos mais mortos para o pecado, pelo contrário, nós estamos vivos para Deus. A Bíblia fala que quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se dirá, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E fala que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que temos vitória em Cristo Jesus. E o texto continua falando, portanto, meus amados irmãos, vivam de forma firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Onde está, ó morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Aqueles que estavam mortos com o pecado, através do sangue da ressurreição de Jesus, Ele nos tornou vivos para Deus. Nós cantamos aqui sempre, cantamos sexta-feira, o véu que separava já não separa mais, e a luz que antes era apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, por causa que Ele vive, por causa que Ele ressuscitou. Páscoa fala de recomeço. Talvez você está aqui nessa noite e precisa recomeçar. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. É uma nova criatura. A Bíblia fala que aquele que não cometeu pecado, Ele o fez, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que nós lemos ali, aquele cordeiro que tinha que ser sem mancha, aquele cordeiro que tinha que ser sem pecado, a Bíblia fala que aquele que não tinha pecado, aquele que não cometeu pecado, Ele o fez, para que por meio dele, eu e você fôssemos feitos a justiça de Deus. Hoje é um dia, querido, para nós celebrarmos. Hoje é um dia para nós dizermos ao Senhor, Senhor, essa morte, essa ressurreição, ela vai valer a pena. Ela valeu a pena. Porque através dela eu posso ter uma nova vida em Cristo Jesus. Queria que você fechasse seus olhos.
Bíblia fala que o sangue de Cristo verteu naquela cruz para perdoar os nossos pecados, para nos tornar filhos de Deus. Aquele sangue derramado naquela cruz para marcar o nosso coração foi para que nós fôssemos pessoas livres. Aquele marco foi para que nós tivéssemos um recomeço, uma nova vida. E você que está aqui nessa noite, você não veio aqui à toa. Você veio aqui para celebrar essa nova vida, para celebrar esse recomeço. E essa palavra é para você que é uma nova criatura, ou essa palavra é para você que talvez está um pouco distante, talvez esqueceu, talvez a circunstância, ou o medo, ou o pecado tem feito você desanimar, tem feito você pensar em desistir. A Páscoa fala sobre aquele que não desistiu. A Páscoa fala daquele cordeiro sem pecado, que foi até o final, para que eu e você também não desistíssemos. Há um recomeço para você nessa noite. Há um recomeço para mim nessa noite. Há um recomeço para cada um de nós aqui nessa noite. Há uma nova história para cada um de nós, porque todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, todas as vezes que nós nos achegarmos ao Pai, através do Cordeiro de Deus, há um recomeço para cada um de nós. Todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados, todas as vezes que nós falamos com Deus, todas as vezes que nós celebramos, todas as vezes que nós nos arrependemos, há um recomeço para nós. Há uma nova vida para mim e há uma nova vida para você. Com seus olhos fechados, eu queria que você orasse ao Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e nem estava se lembrando que hoje é um dia de celebrar a ressurreição do Filho de Deus. A morte não pôde vencê-lo. E tudo que ele fez foi por mim e por você. Tudo que ele fez foi para que nós pudéssemos viver em paz, para que pudéssemos viver em novidade de vida, para que pudéssemos viver como pessoas livres. Talvez a religião te cegou. Talvez a tradição não faz você mais celebrar a ressurreição do Rei. Talvez o costume fez você chegar aqui nessa noite como um dia normal. Há um recomeço. Páscoa fala de libertação. Páscoa fala de libertação. E talvez você tenha vivido dias preso em alguma coisa. Escravo de alguma coisa. Talvez o pecado tenha te escravizado, tenha te segurado, tenha te prendido. Talvez você não tenha encontrado ânimo para orar, ânimo para buscar. Talvez você fale assim, Juninho, mas eu não tenho motivo nenhum para me alegrar hoje. O sangue do Cordeiro fala de libertação. E o Senhor Jesus está aqui para te libertar nessa noite. O Senhor está aqui para firmar os seus passos. Que essa Páscoa seja para você
um firmar de passos. Que essa Páscoa seja para você um desafio de uma caminhada firme. De uma caminhada firme com aquele que disse que estaria conosco todos os dias. Daquele que morreu no meu lugar e no seu lugar, para nos fazer uma nova criatura. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que quer se tornar uma nova criatura. Quero orar para você que quer ter uma experiência real com Jesus, que quer ter no seu coração a marca do sangue do Cordeiro. A Bíblia fala que Jesus está à porta e bate, e que se você abrir o coração, Ele vai entrar no seu coração e vai fazer morada. Há 6 anos atrás, o Senhor Jesus começou a fazer morada no coração do Rafa. Há tantos anos atrás, Jesus começou a fazer morada no meu coração. Há tantos anos atrás, talvez há dias, o Senhor Jesus começou a fazer morada no coração de pessoas aqui. E talvez hoje é o seu dia. Talvez é o seu dia de você entender que há uma marca no seu coração. Eu quero orar também por você, que talvez como eu, viveu na igreja um tempo sem saber o que estava vivendo. Viveu na igreja passando dias. Viveu na igreja sem uma experiência real com o Senhor. Eu quero orar por você também, para que essa Páscoa traga experiências reais de Cristo Jesus na sua vida e que o seu coração também seja marcado pelo sangue do Cordeiro. E quero orar também por você, essa terceira pessoa, que tem andado desanimado, que tem andado distante, que tem andado sem ânimo, que tem andado desanimado por causa das coisas que têm acontecido. Por você que tem andado sem força para orar, sem força para buscar o Senhor. Talvez você, quando teve essa experiência, quando Jesus entrou no seu coração, você orava, você jejuava, você buscava o Senhor, você se alegrava na presença de Deus. Talvez você que passava tempo com o Senhor e aquele tempo era um tempo de qualidade, a qual você se alegrava em Deus, aquele tempo que você orava a palavra e ela sustentava o seu coração, enchia o seu coração. Eu quero orar por você porque Páscoa fala de recomeço, porque Páscoa fala que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura e que tudo se fez novo. Nós queremos fazer essa oração por você. Fica de pé no seu lugar. Toda a igreja, fique de pé. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que está aqui entre nós e que pode ressuscitar você nessa noite. Você que talvez esteja morto espiritualmente, você que talvez esteja desanimado, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que está aqui passeando nessa noite. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que está aqui fluindo neste lugar nessa noite. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o Espírito que entrou no seu coração e te deu vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o Espírito que fala ao seu coração nessa noite. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o Espírito que te traz um ânimo novo nessa noite.
O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é um Espírito que te traz direção nova nessa noite. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que traz um recomeço para você nessa noite. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que traz vida ao seu coração nessa noite. Feche seus olhos. Se você puder, levante as suas mãos. Comece a orar ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero ter experiências novas. Talvez você fale assim: ah, mas eu não sei orar. Querido, o Espírito do Senhor está aqui, basta você falar com Ele. Fala com Ele, fala: Senhor Jesus, eu quero ter essa experiência com o Senhor. Eu quero abrir o meu coração nessa noite, para que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero abrir o meu coração nessa noite, Senhor. Senhor, eu quero ter esse recomeço nessa noite. Senhor, eu quero ter experiências novas a partir dessa Páscoa, Senhor. Porque o que é celebrado é repetido. E ano que vem, nessa mesma data, eu quero poder celebrar e dizer: eu tive uma experiência nova, Jesus entrou no meu coração e mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história, eu tive um recomeço. Jesus marcou o meu coração com o sangue dele, o sangue do Cordeiro. Aquele que não tinha pecado se fez pecado em meu lugar e me fez justiça de Deus. Pai, aqui estão mãos estendidas diante do Senhor. Aqui estão corações arrependidos, Senhor. Aqui estão corações abertos, Senhor. Corações abertos, pedindo uma experiência, pedindo um encontro contigo nessa noite. Encontre esses corações abertos aqui nessa noite, Senhor, e faça morada. Marca os corações nessa noite, Senhor. Senhor Jesus, marca esses corações nessa noite, assim como aquelas pessoas que tinham aquele sangue marcado nas portas. Senhor, marca os corações nessa noite, Senhor. Marca, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, e nós podemos celebrar essa ressurreição com a vida do Senhor em nossa vida. Marca esses corações nessa noite, Senhor. Senhor, marca também os corações dos que estão aflitos. Dos que estão aflitos, Senhor. Marca os corações dos que estão aflitos, Senhor. Tua palavra fala que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Senhor, os corações que estão aflitos aqui nessa noite, que elas recebam a ministração da Páscoa do Senhor, que elas recebam uma libertação, que elas recebam um renovo da parte do Senhor. Aqueles que estão aflitos, que saiam daqui com um refrigério que só o Senhor Jesus pode dar. Que saiam daqui com um alívio que só o Senhor Jesus pode dar. Eu quero finalizar, Senhor, orando por aqueles que estão desanimados. Senhor, aqueles que estão inconstantes, aqueles que estão sucumbidos pelas ocorrências da vida, aqueles que talvez estão frios espiritualmente, aqueles que um dia tiveram uma experiência real com o Senhor, mas talvez desanimaram, aqueles que tiveram experiência de ouvir a Tua voz,
mas talvez hoje estão com os ouvidos tapados. A Páscoa traz a ressurreição da vida. Abre os ouvidos espirituais, Senhor. Marca esses corações que estão desanimados. Marca eles nessa noite com um ânimo novo. Marca esses corações com um ânimo novo, Senhor. Aqueles que têm vivido na religiosidade, Senhor. Aqueles que estão vivendo num costume de ser crentes. Marca os teus filhos nessa noite com uma experiência nova, Senhor. Marca os teus filhos no nome de Jesus. Renova, traz um recomeço na caminhada, porque Páscoa fala do recomeço, Senhor. Traz um recomeço nessa caminhada, nessa noite. Em nome de Jesus. Aqueles que estão presos, Senhor. Aqueles que não conseguem dar um passo à frente, Senhor, Páscoa fala de libertação. Quebra essas cadeias no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Essa é a Páscoa do Senhor, um recomeço de vida. Diga comigo, um recomeço de vida. Diga mais forte, diga um recomeço de vida. Essa é a Páscoa do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você saia daqui marcado. E que as palavras não possam ser palavras ao vento. Pelo contrário, que sejam palavras que marquem o seu coração nessa noite. No nome de Jesus. Ainda de pé, põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Do seu jeito aí, comece a orar por ela. Peça ao Senhor que essa marca do sangue possa ficar marcado no coração dos filhos nessa noite. Abençoa a vida de alguém. Fala, Senhor, marca a vida do meu irmão nessa noite. Se ele precisa de recomeço, Senhor, que ele recomece hoje, Senhor. No que ele precisar, Senhor, seja com ele. Marca o coração dele, ore por ele, fala, marca, Senhor, marca o coração dele, marca o coração do meu filho. Marca os corações nessa noite, Senhor. Marca os corações nessa noite. Marca os corações nessa noite, Senhor. Marca os corações nessa noite com o sangue do Cordeiro. Marca os corações nessa noite com o sangue do Cordeiro, Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Pessoas sendo marcadas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas sendo renovadas pelo sangue do Cordeiro. Essa é a Páscoa do Senhor. Senhor, leva-me mais fundo, leva-me
Sela, Senhor. Sela sobre a vida dos teus filhos a tua vitória, Senhor. Sela esse recomeço, Pai. Sela esse tempo novo, Deus. Sela sobre a vida dos teus filhos esta alegria da vitória, Senhor. Sela sobre a vida dos teus filhos. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Tu és o Deus da vitória, Pai. O Senhor dá oportunidade aos teus filhos. Eu abençoo agora, Senhor, a vida dos teus filhos. E eu declaro, Pai, caminhos abertos para eles. E eu declaro, Pai, os céus abertos sobre eles. E eu declaro, Pai, um tempo de grandes vitórias. Um tempo de grandes realizações do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, o Senhor já te deu a vitória. Aleluia. Amém. O Senhor já te deu a vitória. Nós somos abençoados do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos encerrar nosso culto. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto. Nossa cantina está funcionando. E hoje nós temos também um pão de queijo do Rafa. Quem quiser, tem a oportunidade de adquirir ali. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado por Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que nos resgatou das trevas, nos transportou para o seu reino e nos transformou. Obrigado pelo Cordeiro de Deus, porque hoje nós somos novas criaturas. Nós temos vida nova em Cristo Jesus. Nós agradecemos a Ti por isso, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana de triunfo, uma semana de realizações, uma semana de prosperidade, uma semana de crescimento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço do seu irmão, diga graça e paz. Diga para ele, feliz Páscoa do Cordeiro.